Reddit. Meu namorado derramou a bebida dele na minha cabeça no nosso jantar de aniversário e disse: "Você merece coisa pior." Olá a todos. Eu e Christopher estávamos juntos há 2 anos até hoje, e para marcar essa data ele planeou um jantar num restaurante sofisticado no centro chamado Marcelos. No entanto, ele convidou 6 amigos sem me avisar. Eu apareci pensando que seria apenas nós dois, vestindo um vestido azul marinho que comprei especificamente para esta noite, mas encontrei uma mesa cheia dos amigos dele do ginásio já sentados e a meio de uma garrafa de vinho. Acreditei que talvez ele quisesse celebrar também com os amigos e não sou alguém que cria problemas com isso, por isso estava simplesmente feliz por ter uma noite agradável fora. Sentei-me ao lado de Christopher, pedi salmão e tentei conversar com um amigo dele, Nathan, que tinha visto apenas 2 vezes antes. Cerca de 20 minutos depois, logo após chegarem as entradas, Christopher olhou para mim e perguntou: "Quando é que você finalmente vai perder peso?" Eu ri porque pensei que fosse uma piada que não estava a entender. Os amigos dele ficaram em silêncio, mas eu ainda esperava o desfecho da brincadeira. Ele não estava a brincar. Recostou-se na cadeira e disse: "Estou a falar a sério. Você ganhou 15 libras desde que começamos a namorar. É constrangedor." A mesa inteira ficou imóvel. Senti todos os olhares sobre mim. Tentei manter a voz firme e pedi que conversássemos depois, não na frente do grupo dele, mas ele recusou e insistiu que falássemos ali mesmo. Então disse, olhando diretamente para mim: "A minha ex-namorada Catherine era muito mais atraente do que você. Estou a começar a achar que fiz um downgrade." Fiquei completamente imóvel durante o que pareceu uma eternidade, embora provavelmente tenham sido apenas 10 segundos. O rosto ardia, as lágrimas ameaçavam cair e eu lutava para não chorar diante de todos. Finalmente consegui perguntar por que ele estava a fazer aquilo. Christopher pegou a taça de vinho. Pensei que faria um brinde para aliviar o clima, mas ele estendeu o braço por cima da mesa e despejou a taça inteira de vinho tinto sobre a minha cabeça. O vinho encharcou meu cabelo, escorreu pelo meu rosto e empapou a parte da frente do meu vestido. Sentei-me em choque, com o vinho a pingar do meu queixo para o meu colo. Ele pousou a taça vazia e disse em voz alta: "Você merece coisa pior." Alguns amigos dele riram, incluindo Nathan e Philip, como se fosse a coisa mais engraçada que já tinham visto. Levantei-me, peguei a minha mala e saí sem dizer uma palavra. Não fiz escândalo, simplesmente fui embora. Entrei no carro, conduzi diretamente até o apartamento da minha amiga Jenna e agora estou aqui. O que quero que todos entendam é que eu não sou alguém que chora, perdoa e aceita um homem destes de volta. Eu não sou essa mulher. Sou a mulher que pagou os próprios estudos como técnica veterinária trabalhando em 2 empregos, que se mudou para Milwaukee vinda de Illinois com $800 e construiu uma vida inteira sozinha. Eu não aceito desrespeito e não permito que nenhum homem me trate como lixo. Mas também preciso ser inteligente porque há algo que ainda não mencionei. Assinamos um contrato de arrendamento há 4 meses de um apartamento de 2 quartos em Bayview. Ambos os nossos nomes estão no contrato e todas as minhas coisas estão lá: roupas, computador portátil, livros dos cursos de educação contínua, fotografias do meu pai que faleceu há 3 anos, literalmente tudo o que possuo. E há mais, há cerca de 6 semanas Christopher convenceu-me a adicioná-lo como titular conjunto da minha conta poupança. Ele disse que era porque estávamos a construir uma vida juntos e que os casais deviam partilhar as finanças. Fez um discurso inteiro sobre confiança, parceria e como os pais dele sempre partilharam tudo. Eu, ingenuamente, achei romântico. Fui ao banco no intervalo do almoço e adicionei o nome dele. Nessa conta há cerca de $8.000, tudo que poupei fazendo turnos extra na clínica, mais o dinheiro que o meu pai me deixou e que eu guardava cuidadosamente para emergências. Amanhã de manhã, assim que o banco abrir, vou lá imediatamente e vou retirar o nome de Christopher da minha conta poupança. Não me importa a desculpa que eu tenha de dar. Depois disso, Jenna e eu iremos ao apartamento enquanto Christopher estiver no trabalho, porque normalmente ele só chega a casa por volta das 6 da tarde, e eu vou empacotar absolutamente tudo que me pertence. Mas isso é apenas o começo. Ele pensa que me envergonhou esta noite, que me humilhou diante dos amigos dele e que eu vou chorar por isso e talvez implorar para que ele me aceite de volta. Ele não faz a mais pequena ideia do que está prestes a acontecer. Atualização. Lembro-me de ter dito que ia ser estratégica, mas as coisas complicaram-se e descobri informações que tornam esta situação muito pior do que eu imaginava. Quase não dormi no apartamento da Jenna. Por volta das 5 da manhã eu estava apenas a olhar para o teto, repetindo mentalmente o momento em que o vinho escorria pela minha cabeça, até que me levantei e me vesti porque já não fazia sentido tentar dormir. Jenna acordou por volta das 6:30 e encontrou-me sentada no sofá dela, já com os sapatos calçados e as chaves na mão. Ela nem perguntou nada, apenas pegou as coisas dela e disse que devíamos tratar do banco primeiro. Chegamos ao banco Chase exatamente quando abriu, às 8 da manhã, e eu fui diretamente até uma funcionária chamada Samantha, com quem já tinha tratado de questões de conta antes.
Disse-lhe que precisava de remover Christopher da minha conta poupança imediatamente naquele instante. Samantha começou a aceder aos meus dados e a fazer perguntas padrão sobre o motivo, e eu disse diretamente que o meu namorado me humilhou publicamente na noite anterior e que eu já não confiava nele com acesso ao meu dinheiro. Ela fez uma expressão como se entendesse perfeitamente o tipo de situação em que eu estava e começou a escrever rapidamente. De repente parou, olhou para o ecrã, depois para mim, depois novamente para o ecrã, e perguntou quando tinha sido a última vez que eu verifiquei o saldo da conta, não apenas o número principal, mas as transações. Respondi que tinha verificado na semana passada e perguntei por quê. Ela girou o monitor para mim e havia 3 transferências da minha poupança para a conta corrente pessoal de Christopher. Uma de $2.000 há 5 dias, outra de $1.500 há 3 dias e outra de $3.000 ontem de manhã, horas antes do nosso jantar de aniversário. Peguei no meu telemóvel com as mãos a tremer e entrei na aplicação. O saldo mostrava $1.047. Eu estava tão concentrada no incidente do vinho e em sair daquele restaurante que nem sequer pensei em verificar a conta bancária. E naquela manhã estava tão furiosa e tão cansada que só queria chegar ao banco o mais depressa possível. Não pensei em olhar antes. Ele retirou $6.500 do meu dinheiro enquanto planeava humilhar-me naquela mesma noite, sabendo que ia derramar vinho sobre mim diante dos amigos dele. Jenna começou a gritar ali mesmo no banco, dizendo que devíamos chamar a polícia, que aquilo era roubo, que ele não podia simplesmente pegar no meu dinheiro. Mas Samantha explicou que por ele ser titular conjunto, legalmente está autorizado a movimentar o dinheiro, porque tecnicamente também é dele, já que o nome dele está na conta, mesmo que tenha sido eu a depositar cada dólar. Removi o nome dele da conta naquela mesma hora e Samantha tratou de tudo, mas o dinheiro já tinha desaparecido. $6.500 das minhas poupanças, o meu fundo de emergência, dinheiro deixado pelo meu pai, simplesmente desaparecido, transferido para a conta de Christopher, onde eu não tenho acesso e nenhum direito legal para recuperá-lo sem recorrer à justiça. Saímos do banco e eu tremia, não de chorar ou tristeza, mas de pura fúria. Jenna perguntou várias vezes se eu queria esperar e acalmar-me antes de ir ao apartamento, mas eu disse que não, que íamos imediatamente. Eu queria tirar as minhas coisas antes de Christopher voltar do trabalho e queria desaparecer dali antes de fazer algo de que me arrependesse. Chegamos ao apartamento em Bayville por volta das 9 da manhã. Usei a minha chave, entrei e comecei a atirar roupas para sacos de lixo porque nem queria perder tempo a dobrar nada. Jenna ajudava-me a empacotar as coisas do banheiro quando o meu telemóvel começou a tocar. Christopher ligava-me como se nada tivesse acontecido. Atendi em alta voz, antes que eu pudesse dizer palavra, ele começou a explicar que estava arrependido pelo que tinha acontecido, que tinha bebido demasiado, que os amigos estavam a pressioná-lo, que não queria dizer aquilo, que o vinho foi um acidente, que o copo escorregou quando ele gesticulou, que se sentia péssimo. Perguntei-lhe sobre os $6.500 sem rodeios e pedi-lhe que explicasse. Ele ficou calado durante uns 10 segundos, depois começou a falar depressa, dizendo que ia contar-me, que precisava do dinheiro para algo importante, que me pagaria no mês seguinte quando recebesse o bônus do trabalho, que era o nosso dinheiro, que estávamos a construir uma vida juntos, que o que é dele é meu. Eu disse que não era assim que contas conjuntas funcionam quando uma pessoa coloca 100% dos fundos, e que ele não podia tirar o meu dinheiro e depois ainda derramar vinho sobre mim no jantar. Perguntei onde estava o dinheiro, para que precisava de $6.500. E foi aí que tudo ficou ainda mais absurdo. Christopher admitiu que tinha usado de... Eu perdi completamente o controle e comecei a gritar ao telemóvel, perguntando com que direito ele achava que podia dar o meu dinheiro, perguntando se tinha enlouquecido por completo, perguntando se realmente acreditava que eu nunca iria descobrir. Jenna estava ao fundo a gritar que íamos apresentar queixa, e Christopher começou a recuar, dizendo que o dinheiro era um empréstimo para Nathan, que ele iria receber de volta e depois devolver-me, que não era como se o dinheiro tivesse desaparecido para sempre. Então ele disse a frase que me fez ver tudo vermelho. Disse que talvez, se eu não fosse tão egoísta com o dinheiro, ele não teria sentido que precisava de o tirar sem pedir. Talvez, se eu fosse mais generosa e mais compreensiva com a situação dos amigos dele, ele teria sentido que podia simplesmente pedir-me ajuda para Nathan. Ele literalmente tentou fazer parecer que a culpa era minha, como se eu fosse o problema por não querer entregar milhares de dólares a um homem que mal conheço. Desliguei na cara dele. Jenna e eu continuamos a empacotar e cerca de 20 minutos depois, Christopher entrou no apartamento a arrombar a porta, com o rosto vermelho e a respirar como se tivesse corrido escadas acima. Começou a exigir saber o que eu estava a fazer, porque estava a fazer as malas, que precisávamos de conversar como adultos. Eu disse que estava a apanhar as minhas coisas e a ir embora, e que ele tinha até o fim do mês para encontrar outro lugar, porque eu iria tirá-lo do contrato de arrendamento. Christopher teve a audácia de dizer que eu não podia expulsá-lo, que ele também morava ali, que o nome dele também estava no contrato.
Eu lembrei-lhe que o meu nome estava no contrato primeiro, que eu assinei há 4 meses e só acrescentei o nome dele uma semana depois porque ele disse que o apartamento dele era pequeno demais para os dois. Eu era a titular principal e fui eu que paguei o valor total da renda todos os meses, porque ele afirmava estar a juntar dinheiro para comprar um carro. Agora eu sei onde o dinheiro dele estava a ir. Diretamente para o advogado de divórcio de Nathan, ao que tudo indica. Começamos a discutir ali mesmo na sala, os dois a gritar. Christopher insistia que eu estava a exagerar, que o incidente do vinho tinha sido um erro de alguém embriagado, que a questão do dinheiro era apenas ele a tentar ajudar um amigo, que eu estava a ser dramática e a transformar aquilo num problema maior do que precisava de ser. Perguntei diretamente, tu planeaste humilhar-me no jantar? Tu transferiste o meu dinheiro já sabendo que ias tratar-me como lixo naquela noite? Ele não respondeu de imediato, e essa pausa disse-me tudo. Ele sabia o que ia fazer no restaurante. Primeiro transferiu o meu dinheiro, garantiu que já estivesse na conta dele, e depois destruiu-me publicamente sabendo que eu provavelmente iria deixá-lo. Quando eu disse isso em voz alta, a expressão dele mudou por completo. Ele deixou de tentar desculpar-se e começou a ficar defensivo. Disse, está bem, queres a verdade? Tenho estado infeliz há meses. Tu não és a pessoa que eu pensei quando começamos a namorar. Deixaste-te ficar, estás sempre cansada do trabalho, nunca queres fazer nada divertido, e sim, Catherine era mais atraente do que tu. Era essa a verdadeira razão por trás de tudo. A transferência não era sobre ajudar Nathan, ou pelo menos não apenas sobre isso, era sobre garantir dinheiro antes de explodir o nosso relacionamento. Ele sabia que eu o deixaria depois do que planeou fazer no restaurante, então certificou-se de levar uma parte das minhas poupanças primeiro. Jenna mandou-o sair do apartamento para que eu pudesse terminar de empacotar. Christopher recusou, dizendo que aquela também era a casa dele e que não ia sair. Então eu disse que ótimo, que podia ficar ali a assistir enquanto eu embalava tudo que me pertencia e saía da vida dele. Ele ficou parado na cozinha enquanto Jenna e eu levávamos sacos até o carro. A cada vez que eu passava por ele, ele tentava falar comigo, dizendo que podíamos resolver, que talvez precisássemos de um tempo, que talvez devêssemos procurar terapia de casal. Eu ignorei-o completamente. Na minha última viagem para fora, com uma caixa que tinha as fotografias do meu pai e os meus livros de veterinária, Christopher agarrou-me pelo braço. Disse que me amava, que cometeu erros, mas que toda a gente comete erros e que eu estava a ser injusta por não tentar resolver. Eu olhei diretamente nos olhos dele e disse, tu derramaste vinho na minha cabeça diante dos teus amigos e roubaste-me $6.500 para dar a um deles. Não há nada para resolver. Solta o meu braço. Ele largou. Eu saí. Jenna e eu carregamos o resto das minhas coisas para o carro dela e para a carrinha do Benjamin, que chegou a meio do processo para ajudar, e fomos embora. Agora estou de volta ao apartamento da Jenna, com todas as minhas coisas em sacos e caixas espalhadas pela sala. Benjamin está a ver quais são as minhas opções legais para tentar recuperar o dinheiro, mas já me avisou que por Christopher ser titular conjunto, será muito difícil provar roubo. Posso ter de o levar ao tribunal de pequenas causas e mesmo assim, não há garantias. Mas há algo que não me sai da cabeça. Christopher planeou isto. Ele não teve apenas uma noite má em que perdeu o controlo. Ele fez transferências na terça-feira, na quinta-feira, e depois tratou-me como lixo na sexta-feira, já sabendo que eu provavelmente iria deixá-lo. Primeiro garantiu o meu dinheiro, depois destruiu tudo. E quanto à história de Nathan precisar de dinheiro para o divórcio, eu estava a encarar a possibilidade de meio ano inteiro de burocracias legais enquanto Christopher ficava sentado no meu apartamento, aquele que eu vinha pagando sozinha. Liguei para minha mãe na quarta-feira à noite porque precisava desabafar com alguém. Não contei tudo, apenas que Christopher e eu tínhamos terminado, que tinha sido muito grave e que eu estava a ficar na casa da Jenna por algum tempo. A minha mãe não é parva, continuou a fazer perguntas e eu acabei por lhe contar sobre o vinho no jantar. Ainda não mencionei o dinheiro roubado porque sabia que se dissesse isso, ela contaria ao Billy e o Billy perderia a cabeça. Bem, a minha mãe contou ao Billy na mesma, não sobre o dinheiro, apenas sobre o vinho, e isso já foi suficiente. Na quinta-feira de manhã, o meu telemóvel tocou por volta das 7 horas, era o Billy. Ele disse que estava a entrar na carrinha naquele momento e a conduzir para Milwaukee. Tentei dizer que não era necessário, que eu estava a lidar com tudo, mas ele disse que eu não estava a lidar com nada, que eu estava a dormir no sofá de uma amiga enquanto aquele idiota estava no meu apartamento, e que ele vinha. Eu pedi por favor para ele não fazer nenhuma loucura. Ele disse, não vou fazer nenhuma loucura. Só vou ter uma conversa com o Christopher sobre respeito. Depois desligou. Billy apareceu na casa da Jenna por volta das 9 horas, entrou, deu-me um abraço enorme e depois disse, muito bem, onde vive esse pedaço de lixo e qual é toda a história? Contei-lhe tudo, o jantar de aniversário, o vinho, os amigos do Christopher a rir, os $6.500, descobrir que ele planeava deixar-me há meses, a mulher chamada Ariana com quem ele já se encontrava, tudo. Quando cheguei à parte do dinheiro roubado, Billy levantou-se e disse, chega, vamos buscar o teu dinheiro agora mesmo.
Tentei explicar que legalmente Christopher tinha direito ao dinheiro, já que estava na conta conjunta. Billy disse, eu não quero saber nada de legal. Jenna e eu fomos com ele. Conduzimos até o apartamento e Billy nem bateu a porta. Usou a minha chave e entrou diretamente. Christopher estava no sofá com o computador, de calças de fato de treino e uma camisola. Quando nos viu entrar, levantou-se num salto e começou a gritar que não podíamos entrar assim, que aquela também era a casa dele, que ia chamar a polícia. Billy aproximou-se dele e disse, vai lá, chama. E quando estiveres ao telefone, explica por que roubaste $6.500 da minha irmã. Christopher recuou dizendo que não era roubo, que era uma conta conjunta e ele tinha todo o direito legal. Billy respondeu, legal? Legal? Toda a gente fala de legal. Sabes o que eu penso do legal? Nada. Tu despejaste vinho na cabeça da minha irmã numa sala cheia de gente e depois roubaste o dinheiro dela. É tudo que eu preciso saber. Christopher disse que Billy tinha de sair ou chamaria mesmo a polícia. Billy disse, estou à espera. Liga. Ficaram a olhar um para o outro durante uns 10 segundos. Christopher não ligou para ninguém. Billy disse, aqui está o que vai acontecer. Tu vais abrir agora a tua aplicação bancária e transferir tudo o que ainda tens. Christopher disse que não podia, que já tinha gasto parte do dinheiro. Billy perguntou quanto restava. Christopher disse que não sabia, talvez $4.000. Billy disse, então vais transferir $4.000 agora. Christopher respondeu que não ia fazer isso, que Billy não podia obrigá-lo. Foi quando Billy agarrou Christopher pela camisola e o esmagou contra a parede. Não empurrou, esmagou. A cabeça do Christopher bateu na parede e ele fez um som como se todo o ar tivesse saído do corpo. Billy ficou mesmo na cara dele e disse, a minha irmã trabalhou turnos extra para juntar esse dinheiro. O meu pai, que está morto, deixou-lhe esse dinheiro. E tu roubaste para poderes abandoná-la depois de a humilhares. És o pior tipo de cobarde. E vais devolver o dinheiro dela, ou eu vou fazer-te arrepender de todas as decisões que tomaste no último mês. Christopher tentou empurrar Billy, e Billy deu-lhe um murro na cara forte. A cabeça de Christopher virou para o lado e ele caiu de joelhos, segurando o rosto enquanto o sangue começava a sair do nariz. Billy disse, levanta-te. Christopher ficou no chão a dizer que Billy não podia fazer aquilo, que aquilo era agressão, que ia chamar a polícia. Billy disse, então chama. Mas vais transferir esse dinheiro primeiro. Nathan disse que sim, que tudo bem, que iria arranjar o dinheiro e que só precisava até sábado. Billy desligou o telefone, olhou para mim e disse que eu iria recuperar o meu dinheiro, todo ele, e que não importava o que ele tivesse de fazer. Perguntei se Christopher realmente iria chamar a polícia. Billy disse que talvez, mas que o que ele poderia dizer? Que ele veio falar com o Christopher sobre este me ter roubado e que as coisas ficaram físicas. Que ele chamasse a polícia, ele lidaria com isso. Christopher nunca chamou a polícia. Na sexta-feira à tarde eu estava no trabalho quando Geraldine entrou com os 2 cães dela para a consulta. Conversamos enquanto eu fazia o check-in dos cães e ela perguntou como eu estava. Não sei porquê, mas contei-lhe. Contei que tinha terminado com o meu namorado, contei que ele trabalhava na empresa do marido dela, contei que o nome dele era Christopher. Ela disse, espera, Christopher? Eu respondi que sim, e perguntei como ela sabia. Ela disse que ele fazia parte da equipa do marido dela, que já o tinha encontrado algumas vezes em eventos da empresa. Então não sei o que me deu, mas comecei a contar-lhe tudo. O jantar de aniversário, o vinho, o dinheiro roubado, como Christopher planeava deixar-me há meses, como ele estava a ver outra mulher chamada Ariana. Depois contei-lhe coisas que Christopher dizia sobre ela e sobre o marido dela, sem gravações, sem provas, apenas coisas que Nathan tinha mencionado. Como Christopher zombava da aparência dela perante os colegas depois que ela ia embora. Como achava que o marido dela era fácil de manipular. Como se gabava de fazer coisas à comida e às bebidas do chefe quando este não estava a olhar. Eu não sabia exatamente o que, mas Christopher insinuava isso aos amigos. Geraldine ficou completamente imóvel. Perguntou, Christopher fez o que é a comida do meu marido? Eu disse que não tinha provas, mas que Nathan me contou que Christopher costumava gabar-se com os amigos do ginásio por mexer na comida e nas bebidas do chefe, porque achava engraçado. Geraldine parecia prestes a vomitar. Disse que precisava de ir embora, que precisava de falar com o marido imediatamente. Saiu sem nem terminar a consulta dos cães, apenas os pegou e saiu. O fim de semana passou num borrão. No sábado de manhã, Nathan apareceu no apartamento da Jenna com um envelope. Ele tinha $1.200 em dinheiro. Disse que tinha pedido emprestado à namorada e à mãe para conseguir o valor total. Entregou-me o envelope e disse que sentia muito, que não sabia que o dinheiro era roubado, que não queria mais nada com Christopher. Assim eu tinha $5.400 de volta, ainda faltando $100, mas muito melhor do que nada. Na segunda-feira de manhã, recebi uma mensagem da Geraldine. Ela disse que o marido tinha chamado Christopher para uma reunião na sexta-feira à tarde. Christopher negou tudo, disse que eu estava a mentir, que eu era uma ex-ressentida a inventar histórias. Mas o marido da Geraldine não acreditou nele.
Disse que as histórias eram específicas demais, detalhadas demais e que coincidiam com comportamentos do Christopher que ele já suspeitava há meses. Christopher foi despedido, não por roubo ou agressão provados, mas por conduta imprópria e perda de confiança. Geraldine disse que o marido dela ficou fisicamente enjoado só de pensar no que Christopher poderia ter feito à comida dele ao longo dos meses. Então Christopher começou a encher o meu telemóvel de mensagens, dizendo que Billy o tinha agredido e que ia apresentar queixa, dizendo que eu menti ao chefe dele e que o fiz ser despedido, dizendo que eu arruinei a vida dele. Eu não respondi a nada. Na quarta-feira, Franklin do escritório de arrendamento ligou-me e disse que Christopher o tinha contactado, dizendo que iria mudar-se até ao fim do mês porque não podia mais pagar o apartamento sem o emprego. Franklin perguntou se eu ficaria com o contrato completo e eu disse que sim, absolutamente. As 2 semanas seguintes foram tensas. Eu tinha medo de Christopher realmente apresentar queixa contra o Billy, mas ele nunca o fez. Benjamin disse que Christopher provavelmente percebeu que apresentar queixa por agressão abriria caminho para eu apresentar queixa por roubo, e tudo viria à tona sobre o dinheiro, a conta conjunta e o planeamento de tudo. Christopher mudou-se na última semana de novembro. Billy conduziu de volta até Milwaukee para estar presente e garantir que não haveria confusão. Christopher estava com o olho negro que já tinha passado para tons amarelos e verdes, e um nariz ainda inchado. Ele nem olhou para nós. Billy apenas embalou as coisas dele e ele foi-se embora. Estou a escrever isto no meu apartamento. O meu nome é o único no contrato agora. Eu recuperei $5.400 dos meus $6.500. Ainda falta $100 que provavelmente nunca verei, mas honestamente já não me importo. Algumas pessoas podem dizer que o Billy exagerou, que violência não é solução, que deveríamos ter resolvido tudo legalmente pelos tribunais. Mas sabem o quê? Atualização final. Olá a todos. Hoje, pela primeira vez em muito tempo, acordei sem sentir medo, sem verificar o meu telemóvel para ver se Christopher tinha enviado alguma mensagem, sem pensar em qual seria o novo problema que eu teria de resolver. Fui trabalhar, voltei para o meu apartamento e sentei-me no sofá que um dia partilhei com ele, e pela primeira vez esse espaço pareceu realmente meu. Liguei para a companhia de eletricidade, para o fornecedor de internet e para o banco para confirmar que o nome dele já não aparecia em lado nenhum, estava tudo em ordem. Benjamin disse-me que encerrar a parte legal era desnecessário, já que Christopher não tinha tentado mais nada, e Billy voltou à rotina dele com a tranquilidade de saber que eu estava segura. Hoje também recebi um e-mail do Departamento de Recursos Humanos da empresa onde Christopher trabalhava. Dizia apenas que a investigação interna tinha sido encerrada definitivamente e que não era necessária mais nenhuma declaração da minha parte. Não senti satisfação nem vingança, apenas alívio. Caminhei pelo apartamento, arrumei os meus livros de veterinária, pendurei as fotografias do meu pai na parede e percebi que algo dentro de mim também tinha encontrado o seu lugar novamente. Christopher já não tem acesso ao meu dinheiro, ao meu lar nem à minha vida, e pela primeira vez desde que tudo isso começou, não me importa o que ele faça ou onde esteja. Fechei a porta à chave esta noite, apaguei as luzes e senti algo que tinha esquecido há meses. Paz. Não preciso recuperar os $100 que faltam, não preciso de um pedido de desculpa, não preciso de justiça legal. Já recuperei o que realmente importava, a mim mesma. E com isso, esta história está completamente terminada. Obrigado por terem ficado até ao fim desta história. Aprecio de verdade o vosso tempo e o vosso apoio. Se gostaram deste conteúdo e querem ouvir mais histórias como esta, não se esqueçam de seguir e subscrever o meu canal Moi Reddit. O vosso apoio faz toda a diferença para que eu possa continuar a criar mais vídeos. Desejo-vos um dia maravilhoso. Moi Reddit, com todo o meu respeito.